que é, malta? Bem-vindos de volta à magia da melhor liga do mundo, no sítio onde toda a fantasia acontece e nada fica por dizer. O iluminado, o fanático, o antro da basófia, boteco da FPL. Malta, como é que é? Nova época, novas equipas, novo formato, estão prontinhos ou quê? É pá, prontíssimo. Isto agora tenho que dizer que... Com imagem, não é, Diogo? Esta basófia. Mas deixa só dizer isto, só para a malta saber que estamos a experimentar um formato novo e já tivemos problemas técnicos e estamos aqui fortíssimos a fazer a gravação pela segunda vez e o Ricardo consegue ter ainda mais genica do que teve na primeira apresentação que fez. Às 4 da manhã é que vai ser, quando fizemos a 10ª tentativa. Muito bom. Nada, desta vez não falha, malta. Olhem, como os artistas de serviço são os mesmos, já há muita gente que vos conhece, mas agora em vídeo, tenho que vos apresentar como deve ser. Portanto, diretamente de Itália, o homem conhecido por fazer um wildcard para trocar apenas 2 jogadores e ficar com o resto da equipa igual. Também conhecido no mundo do futebol por Cosme Damião do Funchal, Diogo Alves! Como é que é? Estás soltinho aí nas férias, ou ainda consegues pensar em FPL? Consigo, estou aqui de férias em Itália, mas mesmo de férias, estou aqui para dar as melhores dicas à malta e não falho, por isso... É o amor à camisola, Diogo, não é? Mesmo em Itália, é sempre esse amor do boteco. Seja onde for, em Itália, no Bahrein, com Xixina. Exato, era bem. Vamos lá, e agora, uma mistura explosiva, o nosso tripeiro, que é benfiquista e primo de uma estrela do Sporting, e que em qualquer restaurante que vai... pede galinha frita amendoada, o campeão em título da Liga do Boteco dos Hosts, Tiago Santos! Como é? Eu, tal como a tradição que estavas a dizer, espero que este ano se mantenha a tradição de voltar a ganhar, portanto, que seja uma experiência, uma tradição para ser em primeiro lugar. O que queres dizer com isso, tradição? O campeão em título sou eu, portanto, isto é uma tradição de um resultado, mas vale o que vale, é tradição. As tradições no Porto já não são o que eram. ultimamente ainda mais. Bom, olha, mas não podia deixar de fazer aqui uma menção honrosa ao nosso quarto elemento, que não está aqui hoje, porque na realidade decidiu que ia ter a mesma performance neste episódio do que teve na nossa mini-league no ano passado, quase uma nulidade, mas o atual presidente da Junta de Campo de Ourique, Manuel Laja, vai estar aqui também de volta, não vai falhar no próximo episódio e, portanto, ele não desapareceu, malta, vai estar cá. Portanto, eu sou o Ricardo Catalão e dizem por aí que sou o melhor jogador da FPL de todos os tempos, portanto, dispensa apresentações e podemos arrancar com o episódio. Vamos lá, coisas sérias, malta. O homem, agora, mas não te livras do que eu disse há bocado, que é o homem que mudou o nome da liga de Ricardo não fixe em último, só para não correr o risco de ficar em último pela terceira vez na nossa liga interna de seguir. Por isso, pela terceira, está apresentado, já toda a gente sabe quem é. Vamos lá, olha, coisas sérias. Este ano temos formato para todos os gostos, temos vídeos no YouTube, temos podcast no Spotify, no Apple Pods, portanto vocês votaram no Insta e nós decidimos, vamos responder a todas as necessidades de toda a gente. Vai estar em todo lado, podem ouvir, sigam, gostem, façam subscribe, sei lá, mas nós agora somos youtubers, portanto temos direito a tudo. Portanto, olhem, temos uma nova rubrica também, que vão ver hoje, em que semanalmente vamos discutir um tema livremente que pode ser escolhido até por vocês, nossos seguidores, e vamos promover um bocadinho essa discussão para vocês escolherem que temas é que trazemos. Hoje temos um tema específico, é essencial para o arranque da época, que é os drafts, e portanto o Tiago vai falar um bocadinho sobre ele. E pronto, e o mais importante agora é terem as equipas prontas para o deadline, que é já amanhã, às 6h30, hora portuguesa, mas como temos seguidores em todos os países, tem que ver qual é que é o fuso horário do vosso lado, que eu não sei todos, e portanto, vamos lá a isto, que isto vai ser o ano mais intenso de sempre, ouvi dizer já que são 12 milhões de jogadores, portanto o ano passado foram 11 e tal, se não me engano, portanto está sempre a crescer e cada vez é mais difícil ter boas prestações. Com esta, vamos lá, arrancar o boteco. Tiago, estás pronto? Campeão em título, arranca lá isso. Estou sim. Imagina, 12 milhões de jogadores e tu vais conseguir ficar em primeiro, Ricardo. Este ano é que vai ser uma proeza. Estou com grande expectativa. E desta vez é primeiro no ranking mundial, vais ver. Exatamente. Bem, gente, olha, chega de brincadeiras, vamos lá começar aqui a trabalhar. Portanto, nós, excepcionalmente esta semana, não vamos ter uma rúbrica que é bastante tradicional, que é o Buy, Hold and Sell, porque na realidade temos que montar a equipa de raiz, como o Ricardo já disse.
Portanto, estamos a falar de 15 jogadores para um budget de 100 milhões, pá, e temos realmente ter aqui uma boa equipa. Há quem aposte uma prática de 11 jogadores muito competitivos e mais caros, colocando depois o banco com jogadores que tipicamente não jogam muito. Há pessoas que podem querer aqui uma postura mais equilibrada de ter um plantel cujo banco possa entrar caso algum jogador do 11 titular ou fique lesionado ou fique suspenso. Portanto, cada um é como é, cada um sabe de si. Eu pessoalmente também odeio o arranque da Fantasy, gente. Portanto, eu todos os anos, quando a Fantasy começa, eu ao fim da quarta jornada já quero um wildcard. Por isso, pá, Ricardo e Diogo, preciso bem da vossa ajuda, se calhar com muitas pessoas que estão do lado lá. Portanto, vamos começar então aqui a montar a equipa. E Ricardo, usando aquilo que me explicaste esta semana, vamos montar aqui uma equipa numa mentalidade da equipa das Arábias, que é eles montam a equipa da frente para trás e depois chegam à defesa, já não têm dinheiro para comprar novos jogadores, mas na realidade vou-vos pedir uma ajuda para, por setor, identificar-me aqui bons jogadores que vocês achem essenciais, mas acima de tudo também me ajudem quando eu já não tiver muito budget e tiver que começar a reduzir os jogadores que eu tenho, que os jogadores mais low budget, mais baratos, faça sentido eu consigo encaixar, está bem? Portanto, Ricardo, começando aí por ti, do ataque, tenho quase a certeza que vais falar do Alan, não é? Acho que já, hoje em dia, já é impossível não ter o Alan na equipa, não é? Sim, falaste em tradições, eu normalmente trago sempre como tradição umas ideias malucas, mas ainda não cheguei ao ponto de dizer que o Alan não deve ser comprado. Portanto, este ano, mais uma vez, acho que o Alan é top pick dos avançados, portanto, toda a gente vai ter, duvido muito que haja jogadores com qualidade que não vão ter o Alan no plantel. E, portanto, número 1, Alan, sem grandes explicações, o calendário inicial é espetacular para ele. Portanto, sobram 2 posições. As outras 2... Eu gosto muito da opção Kane, porque no início da época há muitas dúvidas sobre quem é que são efetivamente os jogadores que são titulares absolutos, com contratações, jogadores a entrar, jogadores a sair, e portanto se o Kane ficar na Premier League, que há muito essa dúvida ainda em cima da mesa com a proposta do Bayern, eu tenho ideia que a possibilidade de ficar com esse jogador como segundo avançado é uma possibilidade forte para mim e é uma possibilidade interessante, sendo que isso, obviamente, por causa do preço, tem implicações depois noutras zonas do terreno. Não tendo Kane, ou porque ele se vai embora, ou porque as pessoas não têm budget para o colocar, há outras opções boas. O Watkins, aqui também do coração do nosso quarto elemento Manel, que tantos pontos lhes deu no final da época passada. Na reta final. Exatamente. É uma opção segura, porque é um jogador que claramente vai ser titular, o Villa está bem, tem um bom treinador, portanto acho que é uma opção segura, custa 8.0, não é também nem perto nem de longe tão caro como o Kane. E depois há aqui algumas opções interessantes. Diz. Não, ia só dizer, Ricardo, eu aposto que o Manel, quando depois for ouvir este episódio, eu ouvir-te a falar do Watkins e sabendo de nós que do ano passado criticaste bastante as opções do Watkins, aliás, a opção do Manel em escolher o Watkins, ele vai-te querer esganar, obviamente. Eu gostava de ver a reação dele a ver este vídeo, mas continua. Não. Eu não critiquei nada, eu disse que a partir de um certo momento ia ser uma má opção e comprovou-se. Lancei-lhe um feitiço e o homem durante 5 jornadas não marcou um gol. Mas pronto, falando de coisas sérias, para quem quiser ir um bocadinho mais wild, eu diria que as opções de Jackson no Chelsea, principalmente com conclusionado, mas eu acho que ele vai ser uma grande opção este ano com 7.0, é super interessante. E eu tenho alguma fé no Darwin, mas sempre de pé atrás com a rotação do Liverpool, porque nunca se sabe quem vão ser os titulares, mas como é 7,5 também é uma boa opção. E portanto, estas são as opções caras que eu acho que estão aqui a fazer as pessoas avaliar quais é que vão ser as 2 primeiras. E depois há, obviamente, compromissos a fazer e escolhas de low budget que podem ser interessantes. Só para dar rapidamente, os mais baratos que têm tido mais hype é o Mubama do West Ham, 4,5, que é muito barato para uma excelente pré-época que fez, mas há dúvidas se não vai ser o António o titular e, portanto, não há certeza sobre o Mubama. E depois há o Osula do Sheffield United, que também custa 4,5, não é tão interessante do ponto de vista de returns do que o Mubama, mas muito mais interessante do ponto de vista de minutos. E, portanto, se pegarmos naqueles que são mais baratos para compor ali o ataque como terceiro jogador mais barato da lista, que toda a gente anda à procura deles, são estas as opções. Última opção, porque é um jogador que eu gosto bastante, já gostava há 2 anos quando ele esteve no Watford, que é o João Pedro, foi contratado pelo Brighton, teve muito bem na pré-época, é um jogador que tem jogado a 10, mas pode jogar perfeitamente a avançado centro ou falso 9,
e portanto a 5,5 estou aqui a olhar também com bastante atenção para ele. E pronto, para o ataque acho que já temos aqui boas opções, Tiago, o que é que achas? Ricardo, deixa-me Muito só bom. dar aqui duas notas rápidas, que é, primeiro, duas opções que tu falaste que eu gosto muito, que são o Nicholas Jackson no Chelsea, que tem feito uma pré-época brilhante e que, mesmo com o Nkunku de volta de lesão mais à frente, podem jogar os dois, sendo que o Nkunku pode jogar na ala, como já fez na pré-época, antes de se lesionar, e o Jackson à frente tem sido uma máquina. Para quem viu os jogos da pré-época, tem sido claramente o jogador mais perigoso e maior surpresa do Chelsea na pré-época. Outra opção que eu gosto muito é o João Pedro, que tem sido uma excelente surpresa no Brighton, nova contratação, e com tantas opções que o Brighton tem lá na frente, ele tem sido um dos maiores destaques e já se viu que tem penaltis, porque mesmo com o Grosso em campo, que era quem tinha penaltis no ano passado, o João Pedro é que marcou. Portanto, gosto muito dessas duas opções. Só queria acrescentar uma que acho que não falaste, que é o Wissa no Brentford. Agora com o Toney suspenso durante alguns meses, o Wissa vai ser titularíssimo e pode ser perigoso lá no ataque do Brentford. Por acaso esse é um tema giro que muito pouca gente está a falar do Wissa, estão todos a ir para o Mbeumo, porque como está no meio campo é mais apetecível, mas na realidade quem vai jogar a avançado centro é o Wissa, e portanto... É o Wissa. Tenham atenção. Assim, o Mbeumo tem penaltis e isso é bom, mas a minha questão é que há tantas boas opções no meio campo para 5 lugares, escolher um Wissa numa posição de avançado onde não há tantas boas opções pode ser uma maneira de conseguir ter alguém daquele ataque do Brentford que não é Toney e que é relativamente barato e pode poupar budget na equipa para depois gastar no meio campo onde há muito boas opções para colocar. Portanto, pode ser uma boa opção. Olha, por fazer meio campo, Diogo, se calhar, Ricardo, vou-te pedir novamente ajuda para explorar aqui um bocadinho meio campo. E não vou pedir ajuda ao Diogo, porque só ele dizer o Salah 4 vezes, e eu quero alguém que dê aqui a opinião com a cabeça e não tanto com o coração, está bem? Olha, eu não vou dizer o Salah 4 vezes. Santinha. Eu não vou dizer o Salah 4 vezes, mas vou dizer pelo menos uma vez. Portanto, olha, eu acho que a primeira opção para o meio campo, e acho que está a ser consensual, apesar de haver um ownership estupidamente alto no Saka, mas de qualquer forma eu acho que o mais consensual é o Rashford, pelo menos naqueles managers que são os que consistentemente ficam bem posicionados na FPL. Ele custa 9.0, vai ser titular na frente de ataque e até o Højlund tiver a estar integrado com a equipa, vai ser o titular até no centro e, portanto, o mais perigoso dos da frente de ataque. E depois, mesmo que o Højlund consiga ganhar o lugar na frente, ali no centro, eu acho que, e o Tiago também já disse isso algumas vezes, que ele vai passar para a esquerda e, portanto, vai continuar a ser perigoso. O ano passado ele jogou na ala e também marcou golos e foi perigoso. Portanto, acho que é sempre uma excelente opção no meio campo. Depois, o Salah, obviamente, eu acho que o ano passado... Ainda há algumas dúvidas se o Salah está a descer de rendimento à medida que os anos vão passando, mas a realidade é que o ano passado do Salah no Liverpool foi claramente um ano estranho, porque todos os outros anos ele fez prestações incríveis. E, portanto, se o Liverpool tiver a carburar bem e a funcionar bem e finalmente tem um meio campo, ou parece estar a construir um meio campo com pés e cabeça, com o Szoboszlai e também com o próprio McAllister, acho que pode ter aqui maior... estabilidade para conseguir que depois as estrelas se consigam destacar. E portanto acho que o Salah não é de deitar fora e não é de olhar para ele com maus olhos este ano. Mas deixa-me só dizer uma coisa do Salah, que por muito que as pessoas digam que ele está a descer de rendimento, no ano passado, no meio disto tudo, conseguiu ser o médio com mais pontos da FPL com 239 pontos. Sim, sem Portanto, dúvida. só os avançados, só o Kane e o Haaland é que conseguiram ter mais pontos. Ele habituou-nos foi mal, não é? Ele habituou-nos foi mal porque fazia hat-tricks em todos os jogos, mas na realidade, se olharmos para os outros jogadores, ele tem returns, mas também é muito caro, não é? A dificuldade é essa. Mas não era muito consistente, não é? Ou seja, ele ficava 3 jogos sem fazer returns e depois fazer tipo um hat-trick e uma assistência. Eu acho que também justifica um bocadinho a pontuação alta que ele teve. E portanto nós colocávamos as mãos na cabeça, comparávamos o jogador, ele ficava jogador caro, 3 jogos sem dar returns, vendíamos e pumas, hat-trick e ficámos todos a chorar. Foi um bocadinho assim a experiência com o Salah lá ano passado. Isso. Pronto, mas depois... isso foi num Liverpool miserável, que não sabemos se vai repetir este ano, vamos ver.
É isso, essa é a grande dúvida, é como é que vai estar o Liverpool, porque se o Liverpool estiver bem, é uma máquina de marcar golos e, portanto, temos que ter os jogadores da frente, não é? Não há muito como fugir. Depois o Saka, obviamente, portanto, do lado do Arsenal, o Saka marca os penaltis, é provavelmente o que tem a titularidade este ano mais garantida, porque já se percebeu que o Trossard está bem, salvou ainda por cima na Community Shield, tem ali um bom momentum e provavelmente pode competir ali com o Martinelli. E depois agora com a chegada do Havertz, que também pode competir com o Gabriel Jesus, o único que tem lugar garantido é mesmo o Saka. E, portanto, o Saka é uma opção também difícil de não ter na equipa. Eu, por acaso, pessoalmente, gosto muito do Luís Dias, é dos meus jogadores favoritos do ponto de vista de qualidade futebolística. Na FPL, o ano passado, por causa das lesões e da instabilidade do Liverpool, não foi espetacular. Vamos ver se este ano ele consegue garantir o lugar no 11, porque se conseguir, a 7,5 é um jogador super interessante. E, portanto, estas das opções mais caras, acho que são aquelas mais interessantes, apesar de haver aqui um hype gigante à volta do Bruno Fernandes. Eu, neste momento, ainda não confio o suficiente no Bruno Fernandes para o preço que ele tem para o colocar no draft. Mas há muita gente a falar disso e, portanto, dou também aqui a nota só por causa disso. Olha, só comentando aí, falaste no Luís Dias, Ricardo, e já o ano passado tínhamos tocado neste ponto várias vezes. Eu acho que o risco do jogador, de contratar esse jogador, é que o Liverpool tem 4 excelentes jogadores para 2 posições. Portanto, Darwin, Jota, Gakpo, Luís Dias. Portanto, e agora num estilo de futebol com 5 substituições, é quase certo que nenhum desses 4 vá fazer 90 minutos, ao contrário do Salah, que tipicamente faz os 90. Portanto, vão ser sempre jogadores que ou entram aos 70 ou saem aos 70. Não sei até que ponto é uma muito mais-valia este tipo de jogadores que não é muito certo se vão ou não ser titulares. Sim, pá, é um bom ponto. Já falamos sobre isso várias vezes. É um bom ponto. Eu até acho que neste início da época se calhar vale a pena não arriscar muito em jogadores que não se têm ainda a certeza, mas, por exemplo, se eles começarem a jogar a partir de segunda, terceira, quarta jornada, temos que repensar. E, portanto, também é importante ter o plantel preparado para conseguir fazer essas trocas. Vou só dar alguns exemplos que são óbvios, que é Foden, se jogar, já vimos muitas vezes que o Foden é um imã de returns, portanto, se ele jogar é perigosíssimo. O Alvarez, também na pré-época, tem estado muito forte. O Luís Dias é um jogador também que tem muitos returns. E o Darwin, se jogar, vocês sabem, não é? É um jogador que cria oportunidades, nem sempre as marca, mas cria muitas oportunidades. E, portanto, o próprio Jota? E o próprio Jota. Que se calhar menos oportunidades, mas mais letal, pelo menos na finalização. Sim, exatamente. E olhem, e só para fechar... Isto são todos jogadores, mas deixa só dizer, todos esses que tu mencionaste são jogadores que mesmo jogando 70 minutos, ou até 50, podem dar returns. E, portanto, eu não vejo assim como mais opções jogadores que possam não fazer os 90, porque são jogadores que até, mesmo a entrar do banco, e lá está, se tiveres um Diogo Jota, se calhar muitas vezes vai jogar só 30 minutos, mas a jogar 30 minutos, porque ele vai entrar quase sempre, mesmo que estiver no banco, em 30 minutos ele pode dar 1 ou 2 returns. Portanto, é sempre de pensar. É verdade. Olhem, só para fechar, porque não podemos ter estes jogadores todos no nosso draft, infelizmente, e temos que ter aqui uns mais baratos. Eu fiz o mesmo exercício dos avançados, portanto trouxe os mais baratos da lista e aqueles que se tem falado que podem jogar, ou seja, que se tivermos como substituto e houver um azar e algum dos nossos jogadores titulares não jogar, até porque isso é muito comum no início da época, haver um jogador que é uma surpresa, olha, vai para o banco, não joga e depois precisamos de um do banco que jogue. Há 2 opções que se tem falado, o Nakamba, do Luton Town, que é 4,5, mas na realidade é um jogador que não tem muito potencial ofensivo, portanto é mesmo só para sacar ali aqueles 2-3 pontinhos básicos se for necessário, portanto não é uma super opção. Dar uma nota que nós não falámos ainda, mas que é importante, o Luton Town e o Burnley não jogam na segunda jornada, portanto vão começar já as blanks, e portanto malta, olhem com atenção também para o calendário, porque há aqui algumas equipas que não jogam. E depois agora o grande hype dos 4,5 no meio campo, que é o Chukwuemeka, porque com a lesão do Nkunku, o Chukwuemeka pode ser o número 10 atrás do Jackson, que o Diogo estava também a referir, que está com super potencial. E, portanto, se o Chelsea estiver bem, a jogar a número 10 e a segundo avançado, é aqui uma opção interessante. Um bocadinho um nível acima em termos de preço. O Mbeumo, o Diogo já falou, portanto não me vou alongar muito. O Eze do Crystal Palace, que o ano passado, no final da época, estava numa super forma
e portanto acho que pode manter, é dos únicos jogadores perigosos agora com a saída do Zaha, e portanto acho que é interessante. E depois há aqui um jogador que é só interessante pelo preço e pelo que fez o ano passado, que é o Inciso, mas que neste momento eu não tenho a certeza que ele vai ser titular, tendo em conta as muitas opções que o Brighton tem neste momento no plantel para poderem ser titulares. E pronto, e no meio campo acho que é isto. Tenho só mais uma, Diogo, Ricardo, que é acho que é importante ter em conta que se o Kane sair, nós temos o Richarlison como médio, que pode passar a ser o avançado centro do Tottenham, porque podem não ir buscar mais nenhum outro ponta de lança e de repente um jogador que nem se teria a certeza se seria titular pode passar a ser uma das melhores opções da FPL. Olha, estar atento a ver o que acontece ao Kane. Isso é muito bem puxado, até porque eu vi só uns minutos de um dos jogos do Tottenham. Por acaso o Tottenham foi das equipas que não consegui acompanhar na pré-época, mas num dos jogos vi que, testando o Kane ou nessa opção que estás a dizer com o Richarlison, porque ele também é muito móvel e pode abrir espaço para os jogadores do meio campo, quem tem jogado muito avançado no terreno é o Maddison. E o Maddison, numa equipa mais forte e mais avançado no terreno, não sei se não começa a competir com estas opções que estávamos a falar há pouco, de Luís Dias, Foden, porque se ele for titular é um jogador perigosíssimo, não é? E tem bola parada. Sem dúvida. E daí até está com uma ownership razoável, portanto, sim. É verdade. Boa. Olha, estamos aqui a dar indicações na hora e quarto, temos que avançar, aqui para a produção está a dizer isso. Diogo, se calhar pedir a ti, então, para falarmos aí nos defesas, portanto, se vai ser o Arnold e mais 3 ou não. O homem agora está com o cabelo, quer levar esta época de forma diferente. Exato. Pode ser que não tenha tanta trita. De começar a dar aqui as opções. Pode ser que não tenha tanta trita a correr para trás agora. Antes de começar aqui a dar as opções, queria só dar a nota de que, com tantas opções que temos no meio campo, é muito provável que a tática que a malta começa a adotar seja uma tática com 3 defesas, um 3-5-2, por exemplo, se quisermos manter um segundo avançado, ou no limite um 4-5-1. Acho que com tantas opções no meio campo e até mesmo na frente, como o Ricardo já disse, vai haver muita gente que vai querer poupar alguns questões na defesa, e a verdade é que há muito boas opções na casa dos 4,5 e 5, pelo que sinceramente eu acho que o Trent é grande opção, porque toda a gente sabe o potencial atacante que o Trent tem, sobretudo no novo papel que ele começou a assumir já no final da época no Liverpool. Ele ia jogar mais próximo do meio campo e foi quando as assistências dele começaram a fluir na época passada, e até potencial para remates de longe e marcar alguns golos, e depois não esquecer que ele também está nas bolas paradas, portanto, tanto marca cantos como livres à entrada da área. O homem tem muito potencial para retornos ofensivos, e de vez em quando vai ver aquela clean sheet, como toda a gente sabe. Mas ainda assim, eu neste momento não o tenho no meu draft porque é difícil encaixar no budget. Portanto, aquilo que eu tenho, e posso desde já dizer, é a 5,5. Há 2 muito boas opções, que é o Luke Shaw no Manchester United, que é titularíssimo, faz 90 minutos, tem potencial para retornos atacantes, e acho que agora com o Onana também no United pode ser uma excelente opção para defesa, porque acho que vai fazer clean sheet. Depois temos o Chilwell, já falamos um bocadinho no Chelsea. Diogo, só a brincar, o Onana é daqueles guarda-redes que gosta de jogar para a fotografia. Ele parece que vai uma defesa, um remate à figura e o homem se lança-se e faz uma defesa, e depois ainda conta outra defesa porque ainda vai bater com a bola na trave e defende outra vez. O homem é verdade, mas é uma máquina. Mas o homem é bom. Mas o homem é bom. Mas já vamos falar dos guarda-redes. Ainda aqui nos defesas, o Chilwell no Chelsea é uma excelente opção, porque para quem tem acompanhado a pré-época tem sido o defesa que tem jogado de forma mais atacante no Chelsea, mais que o próprio Reece James. Portanto, o Cucurella já se percebeu que não vai ser o titular na ala do Chelsea. O Chilwell, apesar de também de vez em quando ser algo propício a lesões, mas muito menos daquilo que é o Reece James. Portanto, acho que é a opção de defesa no Chelsea, é exatamente o Chilwell, ok? Depois, mais no 5.0, temos outras 2 boas opções. Uma é o Estupinhã no Brighton, que já está com uma ownership bastante considerável, dado aquilo que ele fez na época passada, também não é surpresa nenhuma. Muito potencial atacante, faz a ala esquerda toda, de vez em quando marca golos e faz muitas assistências.
Portanto, acho que é uma opção também bastante unânime. Depois temos na defesa do Arsenal, aquela que é para mim a melhor opção é o Gabriel, que está a 5.0. Quando comparamos, por exemplo, com o White, que está a 5,5, no ano passado o White era a melhor opção porque estava a 4,5. Neste momento o Gabriel é claramente a melhor opção do Arsenal, dado o potencial atacante que ele tem, nos pontapés de canto, fazer gols de cabeceamento, não é? Portanto, neste momento estas são as opções mais consensuais. Obviamente que depois toda a gente vai querer ter um defesa mais barato, não é? Um defesa mais em conta para pôr no banco, possivelmente, ou até 2, não é? Para quem quiser usar a tática dos 3 defesas. Tiago, vou avançar já com as opções low budget, portanto... Força aí, estás a em falar termos bem. de 4... Pronto, em termos de 4,5... Ele está a fazer a equipa, Diogo. Tu estás a dizer e ele está a fazer a equipa. Ele está a olhar para baixo. Tudo, exato. Ele está a isto. Estás aí bem, Diogo. Diz aí. Só me faltam redes. Anda lá, continua. Pronto, há aqui um comentário importante que é escolher defesas de 4,5 pode ser muito arriscado. Para já, na minha opinião, não há muito boas opções. Existe o Lamptey, se jogar no Brighton, que não se sabe. Eu acho que é muito bom jogador, como disse o Ricardo, qualidade futebolística. Estás a dizer os 4.0? Sim, 4.0, exatamente. Sim, ok. Depois, além do Lamptey, temos também o Sérgio Gomes, que pode não fazer muitos minutos sequer na época toda no Manchester City. E depois há algumas opções também a considerar nas equipas mais fracas, sobretudo naquelas que foram promovidas agora este ano e que provavelmente podem jogar, mas temos sempre um risco grande que tem que ter em conta, que é, se estes jogadores tiverem uma ownership grande porque jogam e são baratos, depois se deixarem de jogar, ou se a equipa começar a levar muitos golos e de repente já não são assim tão boas opções, o preço desses jogadores vai descer, ok? E se descer, vocês vão ter um jogador no banco que nem vai jogar assim tanto na vossa equipa e que na verdade vai estar a contribuir para que o valor da vossa equipa deixe. Portanto, é uma opção sempre muito arriscada. Eu prefiro não ir tanto aqui para os 4.0 por este motivo, quando há muito boas opções de 4,5. E aí podemos falar um bocadinho sobre elas. Podemos começar logo, por exemplo, os defesas do Newcastle. No ano passado fizeram uma excelente época. Temos o Burn e o Botman a 4,5. No Brentford temos o Rico Henry e o Pinnock, ambos também a 4,5 com muito boas pontuações no ano passado. E depois temos jogadores, por exemplo, no Aston Villa temos o Mings, temos o Pau Torres, que foi agora uma nova contratação e que muito potencial para returns atacantes também. Portanto, há muito boas opções aqui a 4,5 que pode até fazer sentido. O Ricardo aqui, já tínhamos falado nisto até antes, já tinha falado, por exemplo, no Matthew Cash, também no Aston Villa. Ok, temos outras opções que no ano passado houve muita gente também a considerar. O Ricardo vai-me bater, mas há aqui, por exemplo, o Tarkovsky. Chegou a ser opção no Everton, apesar de toda a gente saber que o Everton é o que é. O Tarkovsky está de volta. Exato. No Fulham temos o Rim, que o Tiago quis apostar. Temos no Tottenham o Davies e o Dyer. Portanto, há aqui algumas opções que podemos considerar para 4,5 que são muito melhores do que as de 4.0, que efetivamente vão jogar e dificilmente vão perder valor. Portanto, acho que é por aqui que a maior parte das pessoas devia ir, apesar de eu não ser fã de deixar muito valor no banco, mas acho que neste caso vale a pena. Olha, já agora deixa-me só reforçar esse ponto que tu disseste e que me parece super importante, e há muita gente que não pensa nisto, mas esse exemplo que tu deste dos defesas de 4.0, e eu até estava a olhar aqui para a lista, o Baldock, por exemplo, do Sheffield United é o que está com mais hype, tem 13.6% já de ownership, ele é para aí, ele está no top 10 de ownership, um jogador do Sheffield United, só para terem noção. Também é um lateral com propensão atacante, mas é verdade. Basta, nunca se sabe. Portanto, o que se tem falado até tem sido o Baldock, o Caborré no Luton e o Amaribel, e portanto estes são aqueles que têm algum interesse nos de 4.0, mas têm este risco que tu disseste, que é a coisa começa a correr mal porque deixam de jogar, ou então começam a levar 2 ou 3 a 0 em todos os jogos e rapidamente vão para os 3.8 e depois
para ir buscar esse 0.2 que é preciso para pôr outro de 4.0 ou até para chegar aos 4,5, vai ser uma loucura, porque depois vocês já sabem, quando é para começar a trocar jogadores, é quando começamos a gastar as 2 transferências porque não há budget, é quando começa tudo a depois sacrificas a equipa, fazes hits e tudo por um defesa de 4.0 que podias não ter posto. Exato. Tudo por causa do Amaribel. Bem, gente, olha, com estas dicas todas são... Exatamente, é o único que me falta para fechar aqui uma plantel. Portanto, Diogo, dá-me aí umas boas dicas, por favor. Bora lá, então, a guarda-redes. Pá, eu honestamente não sou muito fã das opções mais caras de guarda-redes. Toda a gente sabe que Alisson e Ederson são os mais consensuais, embora quando se vai a ver são guarda-redes que com clean sheet fazem aquele 6 básico. São guarda-redes muito chatos, portanto não fazem grandes defesas, não têm bônus points e tipicamente até acabam por levar aquele golinho de vez em quando. Foi o que aconteceu ao Ederson em muitos jogos do ano passado, por isso é que ele acabou por ser se calhar o 10º guarda-redes mais pontuado da Premier, portanto um guarda-redes que é caro e que na verdade não era assim tão boa opção. Faz muito mais sentido, na minha opinião, poupar até um bocadinho de budget e apostar no guarda-redes mais barato. No ano passado tivemos o caso do Raya no Brentford, que foi o guarda-redes mais pontuado e que era um guarda-redes de 4,5, e sinceramente é muito por aí que eu acho que se deve ir. Há 2 guarda-redes de 5.0 que eu acho que faz sentido olhar, que é o Ramsdale no Arsenal, embora no ano passado não tenha sido incrível, mas fez uma boa pontuação. E este ano temos o Onana no United, que é 5.0 também. Portanto, faz sentido olhar para este. O Onana já tem uma ownership muito grande. No mas entanto... acaba, Diogo, só comentar esse ponto do Onana e do Ramsdale, que são guarda-redes de equipas, portanto estás aqui a falar do Arsenal e do United, que é quase certo que a algum momento da época vamos querer ter 3 jogadores na frente do Arsenal ou do United, e muitas vezes ficamos condicionados porque temos um guarda-redes dessas equipas. Portanto, eu estou alinhado contigo no Ederson e no Alisson, portanto são jogadores caros e que depois sofrem, e mesmo do Ramsdale e do Onana, tenho também sérias dúvidas, porque se calhar eu prefiro ter um jogador no ataque, no meio campo e na defesa destas equipas, e depois não consigo, porque como nós sabemos, só podemos ter 3 jogadores da mesma equipa e podemos ficar muito condicionados no Arsenal e do United. Só para dizer sobre o Ederson, no outro dia vi um meme em que basicamente a malta dizia: eu não escolho o Ederson por causa das clean sheets que ele tem, que são nenhumas. Eu escolho o Ederson porque é o único que sei que vai jogar no City. Estás a ver? É verdade, mas que depois acaba por não ser assim tão boa opção quanto isso, porque verdade, acabam por levar sempre aquele golinho manhoso. Acho que já se provou e este ano e cada vez mais, se olharmos para aqueles treinadores, eu estou sempre a dizer isto, que estão mais vezes no topo, eles apostam nos guarda-redes baratos que fazem muitas defesas, porque a clean sheet é muito cara nos dias de hoje e portanto quem faz muitas defesas, eu lembro-me de um guarda-redes qualquer do Tiago que não teve clean sheet, fez uma data de defesas tipo umas 10 e ainda defendeu um penalti e foi quase o jogador mais pontuado da equipa dele, portanto... Acho que era o Sá. Olha, foi o Sá, é verdade, foi o Sá. Mas agora estás a comentar isso, Ricardo, eu por acaso lembro quando passado apliquei o meu free hit na reta final, tipo a 3 jogos do fim, e fui buscar o Ederson para essa jornada, perfeito, era ideal, e foi o único jogo que não jogou, porque era para meter o Arteta para ele ser campeão, portanto foi uma pontaria, sim. O Ortega, exato, o Ortega foi grande pontaria. Força aí, Diogo, o que é que falta de guarda-redes? Sim, de guarda-redes, acho que faz sentido mencionar aqui alguns que eu acho que vão ser o destaque nos 4,5. Acho que vai ser importante perceber quais é que vão fazer melhores pontuações. Temos aqui o Flecken no Brentford, que eu acho que vai ser o guarda-redes titular. O Raya, toda a gente fala que vai ser do Brentford, ainda lá está, mas não tem feito os jogos da pré-época, tem sido o Flecken o titular. Depois, outras boas opções de 4,5 é o Johnston no Crystal Palace, que no ano passado começou a jogar na reta final da época e fez muito bons jogos. Temos também o Leno no Fulham, que é um imã de bonus points, apesar de levar golos, mas faz sempre boas pontuações. Estas para mim são as principais opções de 4,5 que se anda a considerar. Mas há mais, lá está, falamos no José Sá, por exemplo, há muita gente que também anda a considerar o Pickford. O Palace, portanto, só dizer que eu concordo em absoluto com o Johnson. O Palace o ano passado foi uma fortaleza, principalmente a jogar em casa, e mesmo a jogar fora não sofria muitos golos, e ainda por cima agora
com aquele treinador habitual que mete a equipa toda na retranca, são aqueles jogos que também não vão haver muitos returns ofensivos para eles, mas também não vão haver para os adversários, que é com o Roy Hodgson, aquilo fica ali tudo trancadinho, e portanto, de 4,5, isso é que ele fez boas, acho que é excelente opção. Sim, ele fez boas pontuações no ano passado também um bocadinho por aí, quando o Palace deixou de sofrer tantos golos. Outra boa opção que eu tinha aqui era o Steele, ok, no Brighton, mas o Steele no Brighton também vai um bocadinho na mesma senda de que o Tiago estava a falar, que é se quisermos ter duas opções do Brighton com a hipótese de ter uma terceira quando estiverem a fazer uma boa senda de jogos, se calhar estamos a gastar uma opção do Brighton no guarda-redes pode não ser muito boa opção. E aquilo que ele estava a dizer do Onana e do Ramsdale é verdade, porque eu neste momento já tenho triple up do United à frente e tenho 2 jogadores do Arsenal, portanto no momento em que eu quiser um terceiro, se tiver o Ramsdale... Triple up do Manchester United. Rashford e Bruno Fernandes. E Fernandes, mas posso falar um bocadinho sobre isso por acaso? Posso só dar uma nota, mas isto é o meu draft neste momento, isto até amanhã, ao final do dia, tudo muda, não é? Mas posso só dizer que acho que é muito mais fácil de dizer quem é que é titularíssimo neste momento no United, e estes 3 são de certeza, do que no Arsenal. No Arsenal tu sabes que o Saka é titular, mas depois tens o problema do Martinelli e do Trossard, e até mesmo o Odegaard tem o Smith Rowe ali a cheirar, e ainda tens o Havertz ali no meio, e o Fábio Vieira, agora vais ter o penalti decisivo. Fábio Vieira, porque depois tens ali o Rice no meio campo com o Partey, portanto esses dois vão jogar ali atrás. O próprio número 10 não é certo para o Odegaard, ou seja, o Arsenal neste momento, mesmo com o Jesus lesionado, tu para a frente tens o Nketiah, tens o Nelson que ainda pode jogar. Epá, são tantas opções, é um bocadinho como o Brighton. E na pré-época aprendemos uma coisa que eu por acaso não estava à espera. Eu até cheguei a ter no draft há umas semanas atrás o Mason Mount, mas depois percebi rapidamente que era má opção. Porquê? Não porque ele não tenha qualidade, mas porque claramente para o Ten Hag ele é o segundo médio, ou seja, o Casemiro é quem joga a 6, o Mount é quem faz a ligação e quem está solto atrás do avançado é o Bruno Fernandes. E portanto, apesar de eu ainda não conseguir confiar nele depois da época desastrosa que ele fez ano passado, acho que ele este ano é mais interessante para a Fantasy, portanto pode correr bem. Sim, mas é aquilo que tu dizes, é um bocadinho apostar naquilo que tu sabes que é mais certo agora no início da época e depois é ver. E se o Fernandes não tiver a resultar, é um jogador que rapidamente consegues trocar para um médio que tiver a resultar melhor, porque em termos de budget consegues fazer essa troca. Mesmo Diogo, que o Fernandes deixa de valor. Acho que tens que ir para os guarda-redes de 4.0, para que o produtor está-nos a fazer uns olhares, o Tiago já está ali tipo em pulgas, tipo calem-se com os médios, meu, estás nos guarda-redes. Sim. Rapidamente, guarda-redes de 4.0, há um que toda a gente anda a pôr e que tem uma ownership já muito grande, que é o Areola, ok? Porque dizem que o Fabianski não vai jogar no West Ham e o Areola, em princípio, é que vai ser titular. Na pré-época tem partilhado um bocadinho os minutos, vamos ver o que é que acontece. Uma outra opção que, em princípio, pode ser melhor, e a notícia fresca, é que o Matt Turner foi contratado agora para o Nottingham. E portanto, de repente podemos ter aqui um guarda-redes 4.0 que pode ser titularíssimo. Também há pessoas que andam a dizer que pode estar a ser contratado para o segundo guarda-redes e ainda vir um guarda-redes substituto. O Ricardo estava a comentar isso connosco há pouco. É algo que temos que estar atentos às notícias e ver, mas pelo menos agora para as primeiras jornadas, no primeiro jogo não acredito que o Matt Turner não seja titular. Ainda há o caso do Dean Henderson, que está no Manchester United, era para sair, mas entretanto o terceiro guarda-redes lesionou-se e pelos vistos ele vai ficar, mas é outra situação para estar atento. Portanto, Areola e Matt Turner neste momento para mim são as duas principais opções a 4.0. E é isto em termos de guarda-redes, mais nada. Fechamos aqui, acho que já temos aqui jogadores para fechar 10 plantéis no mínimo, diria eu. Já consegui fechar a minha equipa hoje, portanto, se calhar, Diogo, vamos passar aqui para um tema também muito quente, que é a escolha de capitão, não é? Sim, escolha de capitão, já toda a gente sabe a importância, pode dar campeonatos, pode dar vitórias nas vossas mini-ligas, quando fazem a escolha de um capitão acertado. No ano passado toda a gente teve
Haaland em quase todos os jogos, portanto não havia sequer muita criatividade para ser tida, mas será que este ano a coisa vai ser um bocadinho diferente? Já toda a gente percebeu que o Haaland andou a arrefecer um bocadinho no final da época, parece que as equipas já conseguiram criar aqui uma fórmula de bloqueio defensivo ali no Haaland para ele não dar mais do que 2 toques na bola por jogo. Como é que é, mal? Vocês vão continuar a apostar no Haaland a capitão ou Ricardo, estás com ideias malucas? Epá, não, olha, eu até podia pensar, e até já falámos algumas vezes sobre isso. O Tiago também estava a dizer que ele agora vai ser muito amarrado pelas equipas pequenas, e é possível. Mas o grande risco aqui com o Haaland é sempre o mesmo, que é, nós não o colocamos a capitão e o homem tem um jogo bom e faz 3 ou 4 golos, que mais ninguém tem esse potencial. Sim. Quase na fantasy, não é? E tem 90% de ownership e com o capitão vai ficar quase a 200. Pois, e depois nós ficamos naquela posição de bebê num canto escuro da casa de banho a chorar porque toda a gente teve 30 e tal pontos. E portanto, eu acho que não dá muito para fugir. Eu, olhando para o calendário, não consigo mesmo fugir. Burnley, Sheffield United, Fulham, West Ham, Newcastle, mas em casa. Portanto, é impossível não apostar no Haaland. Mas há boas opções, por exemplo, na primeira jornada para além do Arnold. Atenção, do Haaland. Ele vai jogar contra o Burnley fora, mas depois tens, por exemplo, também o Rashford, que vai jogar em casa, vai jogar contra o Wolves, que é para mim uma das equipas mais frágeis, ainda por cima com a instabilidade da saída do treinador este ano, e portanto também o Rashford é uma boa opção para esta primeira jornada. Portanto, Diogo, já percebeste que eu estive aqui a dissertar quando tu foste por aí abaixo sobre o Rashford, portanto acho que são duas boas opções. Tiago, do teu lado, quem é que tu estás a pensar apostar agora para o início? Eu concordo aqui com o Rashford. Incrivelmente não trouxe o Haaland, não está aqui apontado, portanto posso ser daquelas pessoas que vai ficar a chorar se alguma coisa, se o Haaland marcar 4 golos, mas também o Burnley tenho a certeza que vai meter 10 jogadores à volta do Haaland, e ele não vai ter capacidade de explosão, que é onde ele mais gosta de jogar. Eu tenho aqui o Salah, já falamos muito sobre ele hoje, isto porque a estreia do Liverpool vai ser contra o Chelsea. E estas duas equipas, o ano passado, tiveram muito aquém das expectativas para elas, portanto, num arranque... Olha aqui para ti. Epá, isto foi uma provocação muito grande. Que golpe baixo. Exatamente, golpe baixo. Mas olhem, são duas equipas que não vão querer perder o comboio no arranque da época, portanto vão querer jogar para marcar, para ganhar, e isto é um terreno perfeito para o Salah, tanto contribuir para golos como para marcar. Portanto, acho que há aqui um grande potencial para o Salah neste jogo em particular. Esclarecido, Diogo, parecem boas opções, as minhas de Ricardo, as minhas melhor, obviamente. Parece, sim, senhor. Eu sinceramente não desgosto assim tanto do Salah, eu acho que é sempre um jogador com potencial para fazer returns, fico sempre triste quando ele não faz. Já sabem que eu tenho a minha santinha, não é? Portanto, são estas as opções de capitão, malta. Tem o Arsenal, não há nada? Faz as suas. Não há nada é do isso, Arsenal, por acaso, queria falar nisso. Arsenal contra joga Nottingham em casa, Forest em casa. Contra o Nottingham, e eu acho que podem haver boas opções. Embora lá está, o perigo é quem é que vai jogar a titular. É o Saka. Mas pronto, acho que o Saka pode ser uma boa opção. Está nos penaltis, joga 90 minutos, portanto, teria que ser Saka. Eu gostava de ver, sabes o que é, Diogo? Era tu a pôres o João Pedro na abertura, capitão, e o gajo faz um hat-trick contra o Luton Town, esse colosso. Isso é que era lindo. Isso é que era. 2 penaltis e um gol de tacão. Isso era lindo. Vestias logo a tua camisola do Brighton, pá. Sim, me dava de Trossard para João Pedro logo. Próximo episódio vem com essa t-shirt. Bom, malta, bora lá fechar isto. Já estamos aqui a alongar-nos um bocado. Dizer só que não se esqueçam de fazer o registro na nossa Liga do Boteco. Nós temos o código nas nossas redes sociais, portanto, Twitter e Instagram, passem por lá que nós temos feito os posts habituais. Podem-nos ver agora neste novo formato no YouTube, estamos a fazer agora os nossos lives, mas podem continuar a ver-nos também, a ouvir-nos neste caso no Spotify e no Apple Podcasts. Vamos continuar a pôr o nosso áudio do podcast lá e continuam a seguir-nos. Primeiro episódio da nova época. Estivemos aqui a adiar
o primeiro episódio, mas cá estamos e agora vamos continuar já os 4, painel completo a partir do próximo episódio com o nosso Manel, e agora é até ao final da época. Sigam-nos para saberem todas as dicas para a Premier e até ao próximo episódio, malta. Vamos embora.